Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber a Louise e o André, eles que são sócios da empresa Meu Planner Financeiro, uma empresa de planejamento financeiro online. Sejam muito bem-vindos ao Viver e Empreender. Obrigada pela presença de vocês, Louise. A gente que agradece, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui também. Muito obrigado. Obrigada, André. A oportunidade minha, nossa, de aprender sobre esse tema tão importante para nós brasileiros. A gente está engatinhando ainda nesse tema, verdade? Isso é verdade. André, como é que tudo começou? Por que vocês decidiram abrir a empresa de vocês? Então, tudo vem primeiro de uma insatisfação no trabalho, digamos assim, né? Eu não estava muito feliz com o trabalho que eu estava atuando na época, e então a gente começou a pensar numa possibilidade, né? E o Meu Planner Financeiro em si, a gente praticamente desenvolveu desde 2018, né? Quando a gente começou a organizar nossas próprias finanças, e em 2022 conseguimos transformar isso em um produto. Muito legal. Então, existe uma estrada longa, né? Além desse um ano, vocês já estão planejando há bastante tempo. E em que contexto de vida vocês estavam, Luiz? Eu acho assim, que além de o André, ele estava um pouco insatisfeito e tudo, né, com o trabalho dele, porque acho que quando a gente está na engenharia, a gente tem muita liberdade de criação, a gente pensa, vamos implementar isso aqui, legal e tudo. Quando a gente começa a trabalhar numa empresa, e a gente trabalhou em empresas grandes, né, multinacionais, o André trabalhou na BMW, na Airbus, eu trabalhei na Eaton, que é uma empresa estadunidense, mas está no mundo inteiro hoje em dia. Então a gente vê que são processos muito mais quadrados, digamos assim. E eu acho que isso deixou a gente um pouco insatisfeito. E também a questão, assim, que eu sabia que o que eu fazia não era o que eu queria fazer pro resto da vida. Eu acho que esse é um ponto, né? Porque eu estava crescendo na empresa e tudo na minha carreira, mas era um trabalho que envolvia viajar muito. Então, no início do ano, a cada 2 semanas, eu tinha que estar num país diferente, eu fazia auditorias, né? Na área lá da empresa de engenharia. Então, eu percebi que não era muito o que eu queria pro resto da vida, né? E aí, junto, né, a essa insatisfação e pensar, legal, a gente não quer isso pro resto da vida, não tô muito satisfeita agora, mas então o que a gente faz, né? E a gente lia muito livro, né? Muitos livros de finanças, mas também de vida, e teve um livro que eu acho que abriu muito a nossa mente, que foi o Pai Rico, Pai Pobre, né, do Robert Kiyosaki. Muito famoso, best-seller mundial. Exatamente, e realmente ele é best-seller porque ele é muito bom, e ele abriu a nossa mente para perceber que um dos caminhos, ou o caminho melhor que a gente poderia seguir seria o do empreendedorismo, né? Claro que um ponto é você saber, eu quero empreender, o segundo é com o quê, né? Então, meio que ver isso. E eu acho que foi assim, muito que eu e o André lá na Áustria, a gente estava morando na Áustria nessa época, a gente começou a pensar, vamos resolver fazer alguma coisa, empreender. E aí tem a história, né, do Meu Planner Financeiro, que veio lá de trás. Mas foi mais ou menos assim que começou, com uma insatisfação e pensamento, qual é a solução, então? Sabe? Sensacional. E por que vocês voltaram para o Brasil, né? Muito se fala em sair do Brasil e conquistar uma vida, mas por que voltaram? Primeiramente porque o mercado do Brasil é muito forte, digamos assim, principalmente agora que estamos na era digital, e o mercado digital está muito forte. Claro, tinha outros fatores também em relação à nossa família, a gente sentia muita saudade de estar com os nossos familiares em alguns momentos de felicidade, momentos difíceis. Então isso foi um dos grandes motivos também. E como a Luísa disse, a questão da insatisfação também de ambos, da gente poder vir para o Brasil, para a gente poder criar, trabalhar no que a gente bem querer, digamos assim, né, com o que a gente realmente goste. Eu, por exemplo, eu tive a minha infância no interior e minha família não tinha tantas condições de dar aqueles brinquedos, né, que muitas crianças já conseguem ter desde pequenos. Então, a minha opção era criar coisas, né? Então, essa questão da insatisfação de estar na empresa tem muita ligação com isso, porque lá não tinha liberdade de criar coisas. E esse aqui, seu desejo te levou, então? Justamente, a questão de ter essa liberdade de criar com as ferramentas que eu quiser, sabe? De trazer minha criatividade ali para trazer vamos dizer agora que o Meu Planner Financeiro, um produto sensacional. Né? Isso é muito curioso. E o que vocês trazem da Europa de mentalidade para a empresa de vocês?
Eu acho que um ponto é a determinação de fazer as coisas acontecerem, né? Não ficar protelando ou empurrando com a barriga. Eu acho que uma coisa muito clara que a gente trouxe foi essa dedicação com a timeline, né? A gente determina, olha, a gente tem que fazer, esse aqui é o nossa programação, esse é o projeto que a gente tem e a gente vai fazer acontecer nesse tempo, sabe? Eu acho que esses 10 anos de Europa fizeram muito a gente pensar em processos, né? E fazer eles realmente acontecerem. Aqui no Brasil, claro que tem processos também e tudo, mas a nossa experiência profissional foi muito lá de fora, né? E eu acho que essa questão de ser menos flexível com datas e tudo, a gente quer que as coisas aconteçam e sejam feitas, tanto que a gente colocou o objetivo. 2023 foi o objetivo da gente colocar a empresa funcionando, porque a gente tinha meta, a gente escreveu também no papel, que dia 24 de dezembro de 2023 a gente estaria de volta com as nossas famílias e já teria voltado para o Brasil. Isso a gente escreveu na primeira semana de janeiro do ano. A gente falou, não, vamos fazer acontecer e ponto. Então eu acho que essa determinação e não ficar protelando, até porque quando a gente empreende, a gente sabe que se não for a gente, não vai ser mais ninguém, né? Então a gente tem que fazer as coisas andarem, né? Tem que fazer acontecer e tudo. Então acho que isso a gente trouxe muito, né? Essa questão dos processos, de essas metas, ali. Exatamente. Essa coisa de cumprir metas, micrometas, Exato. Né? Que aí vão construindo, é o degrau por degrau, né, que se fala. Exato. E eu acho que também é uma coisa que eu acredito muito, é esse pequeno esforço diário, sabe? De você fazer todo dia um pouquinho. Tem dias que você vai conseguir fazer mais, tem dia que você consegue fazer menos, mas a constância de você fazer sempre, sabe? É o que traz realmente o sucesso no final, né? É você acordar e ter o seu objetivo em mente. É isso aqui que eu quero fazer acontecer. Então, mesmo que hoje eu não seja a pessoa mais produtiva ou não esteja no meu melhor dia, um pouquinho que a gente faz, a gente já está indo para frente, sabe? É a cultura da sua empresa que você está construindo, afinal. Com certeza. Com certeza. É o que se faz todos os dias e o que você vai passar para sua equipe. Eu sei que vocês são 2 pessoas, acho que vocês não têm uma equipe grande ainda, ou tem, eu tô errada. Estamos hoje com alguns colaboradores e também sócios já, né? Que a gente já está passando para os próximos passos aí, de trazer novos produtos para o mercado. E tá crescendo devagarzinho. Muito legal. Agora, qual foi o maior desafio nesse primeiro ano, Louise? O primeiro desafio, eu acho, assim, lá na Europa ainda, quando a gente estava desenvolvendo meu planner financeiro, foi muito a jornada dupla, porque a gente tinha o nosso trabalho formal, né, como engenheiros nas empresas. Então a gente trabalhava na empresa até umas 5 horas da tarde mais ou menos, voltava para casa, lanchava, comia alguma coisa e começava a trabalhar no meu planner financeiro. Então, na primeira fase foi desenvolvimento da ferramenta, a gente desenvolveu e tal, tudo, né? O André, às vezes, ele até virava à noite. Eu não consigo virar à noite, mas o André... Sangue no olho. Exatamente, ele virava à noite trabalhando e programando também. E aí depois, né, então foi primeira parte, essa jornada dupla para o desenvolvimento da ferramenta. Depois, quando a gente lançou, tinha muita questão do suporte, né, então as pessoas entravam em contato com a gente ou para perguntar sobre a ferramenta, ou então, tinha alguma dúvida e tudo. Então, a gente tinha que trabalhar também e depois mais intensamente, né, porque tem a expectativa das pessoas de ser respondido rápido e tudo. E a gente lá com 5 horas de diferença. Então, a gente sempre tentava fazer o melhor que dava dentro das 24 horas do dia, né? Então, eu acho que o nosso primeiro desafio foi fazer tudo dar certo, né? Tanto o trabalho formal quanto o desenvolvimento desse nosso projeto nesse tempo. Essa transição entre o emprego formal e a empresa de vocês foi o mais difícil. Exatamente. E a gente pensava que, depois que lançar o produto vai melhorar, né? Porque a fase de desenvolvimento já tinha terminado. Mas só que não. Ledo engano. Ledo engano, exato. Justamente. Mas foi bom, assim, porque a gente começou... E a gente sabia. Tudo bem, a gente está trabalhando agora muitas horas por dia, mas a gente sabe que é uma fase, sabe? Assim, foi a fase do desenvolvimento ou do início. Depois a gente veio para o Brasil para se dedicar integralmente ao meu planner financeiro. A gente ainda trabalha muitas horas porque é a nossa decisão. A gente quer fazer o planner funcionar, dar certo, crescer, né? Mas a gente sabia que era um esforço que a gente precisava fazer durante um período das nossas vidas, sabe? Sim.
E a gente ainda não chegou onde a gente quer, porque a gente quer crescer muito mais, né? Mas a gente vê que é um esforço que vale a pena e é por um tempo determinado, sabe? Então, a gente quer transformar o eu presa numa empresa, né? Que um dia ela vai começar a funcionar sozinha, sem depender, digamos, ativamente da gente. Excelente. Agora eu gostaria que vocês explicassem como funciona essa ferramenta para quem está assistindo, para quem está ouvindo nosso podcast no Spotify também. Como é que funciona? A pessoa entra no site de vocês, se cadastra, qual é o caminho? Bom, a gente desenvolveu o Meu Planner Financeiro, é uma planilha no Excel, então, mas ela não funciona como uma planilha, funciona mais como um sistema de gestão mesmo, ela é toda automatizada. E a pessoa, para ela ter acesso ao Meu Planner Financeiro, ela vai lá no nosso site, né, meuplannerfinanceiro.com.br, e aí consegue adquirir, é um pagamento só, não tem anuidade nem mensalidade, baixa o arquivo e aí já consegue utilizar. O Planner, ele é um sistema de gestão mesmo, você coloca ali tanto a parte de planejamento financeiro, né, o seu orçamento, como você gostaria de gastar, as categorias, as subcategorias, né, de despesas, você coloca limites orçamentários e também você consegue planejar, além do controle, né, você vê se você está dentro ou fora do seu orçamento, você consegue fazer um planejamento para os meses seguintes também, para você ter as suas metas, os seus objetivos financeiros, né, então dá para você colocar lá e por fim, claro, a parte de investimentos, porque a gente tem também a parte de você acompanhar o desenvolvimento dos seus ativos, né? Então, você vai desde o controle dos seus gastos mensais ao planejamento das suas metas, que podem ser metas de curto, médio e longo prazos, e também o acompanhamento dos seus investimentos. Tudo isso dentro de uma ferramenta. Por isso que muita gente fala que não é simplesmente uma planilha em Excel, mas sim um sistema de gestão, né? A gente recebe muitos feedbacks, né? Todo dia a gente está recebendo feedback, é o que mais tem lá no nosso Instagram hoje também. Né? Então a gente trouxe aí não só uma planilha, mas sim um sistema completo para a organização financeira pessoal hoje. Vocês disseram que essa planilha ela surgiu para necessidades pessoais, então vocês entenderam a dor, vocês entendem a dor de quem quer se planejar financeiramente. Sim. E aí eu pergunto, em que momento isso aí virou um negócio? Essa planilha se tornou uma possibilidade de negócio? Sim. Então, vamos dizer assim que no início, quando eu apresentava a planilha para alguns amigos, eles falavam, por que você não vende? Né? E se eu for lá no Google e pesquisar, planilha de organização financeira, vai aparecer milhares de planilhas lá, né? Então, o que, na verdade, assim, foi aquele balde de água fria, digamos assim, que aconteceu, foi quando eu vi um amigo publicando uma planilha de organização de estudos, o Renan, né? Ele já estava com mais de 30 mil usuários de uma planilha para organização de estudos para concurso, né? Era a planilha do aprovado na época, hoje já eu estudei, né? E a partir daí eu liguei para ele, vamos marcar aí uma ligação para mostrar a ferramenta para você ver se tem algum futuro, né? Aí a gente fez a ligação, mostrei para ele e falou, cara, desenvolve e faz, né? E ele foi, digamos assim, o nosso mentor hoje, né? Por isso que é bom a gente sempre ter contatos e mentores, né, da área, para a gente, vamos dizer assim, para conseguir um caminho das pedras. Um empurrãozinho. Um empurrãozinho e também já trazer, assim, algumas soluções que a gente talvez gastaria meses para chegar até ela, entendeu? Então isso ajudou bastante. E aí que depois que aconteceu o lançamento, né, e deu tudo certo. Né? Exatamente. Muito bom. E qual é o diferencial de vocês? Já que existem várias planilhas aí na internet, no mercado, como é que vocês valorizam o negócio de vocês? Eu acho que o diferencial foi justamente o que a gente procurava e não achava em lugar nenhum quando a gente estava se organizando. Porque, igual o André falou, né, começou lá em 2018, que a gente estudava sobre organização financeira, planejamento e tudo, só que a gente testou um monte de aplicativo, a gente baixou um monte de planilha e nenhum deles tinha o que a gente queria, que era não só controlar o nosso gasto atual, mas também planejar para o futuro. Porque lá na época, o nosso objetivo era, com o nosso salário, a gente quer ter uma vida legal na Europa, a gente quer viver bem aqui, viajar e tudo, mas todo ano a gente quer ir para o Brasil também. Além disso, a gente sempre almejou a independência financeira, né? Então, investir para, no futuro, ter uma qualidade de vida segura, né? Com as finanças e tudo. Então,
a gente via muito os aplicativos mostrando quanto que você gastou e tudo, é o seu limite, ou passou do limite ou não. Só que não tinha muito essa visão futura, e foi isso que a gente implementou. Inclusive, foi a primeira parte que a gente desenvolveu na nossa planilha, quando era só uma planilha super simples, foi a parte do planejamento. Quais eram as nossas metas e como a gente fazia essas metas caberem no nosso orçamento mensal. Então, foi justamente isso que começou, e esse é o diferencial do nosso planner, porque além de você fazer o controle dos gastos igual todos os outros aplicativos e tudo, você consegue se planejar e não só colocar uma meta assim, eu quero juntar 50 mil reais. Não, lá você coloca quanto você quer, né, quanto você precisa para o seu objetivo e qual tempo. Então, são 3 pontos essenciais, né, que você coloca o tempo que você precisa para atingir a sua meta, qual é o valor da sua meta, porque geralmente você quer fazer uma grande viagem, ou se você quer comprar uma casa, um carro, tem um valor envolvido, e também qual é o grande objetivo. Então você deixa essas informações muito claras e o planner ele te dá mensalmente qual é o valor que você deve investir, ou qual é o valor que você deve aportar, né? Para que você transforme esse sonho, que parece muito distante, em algo palpável, né? Que todo mês você vê que você está chegando perto do seu objetivo. Então, assim, esse é um dos diferenciais, assim, que a gente pensa, sabe? Você consegue enxergar melhor o seu caminho. Exatamente. Tem mais perspectiva financeira. Com certeza. Justamente. Você consegue ver, assim, vamos dizer, uma pessoa assalariada que tem um salário fixo todo mês, você consegue visualizar quanto vai sobrar no seu bolso daqui 12, 24 meses. Então, dependendo da renda, você consegue ter um grau de exatidão muito bom. Isso é animador, né, gente? A gente precisa ter esse respaldo de quem conhece, de quem consegue planejar, porque muita gente não consegue fazer isso sozinho. E como é que é a relação de vocês com essa pessoa que compra a planilha? Vocês dão algum suporte online para essas pessoas? Como é que é? Sim, assim, inicialmente a gente já pensou nisso, né, em transformar o planner em algo simples de ser utilizado e também que as pessoas conseguissem entender logo de cara. Mesmo assim, se as pessoas têm dificuldade, ou de início, a gente já tem uma playlist com vídeos explicativos, né, de cada área e também de cada funcionalidade do planner. Então, tá lá no YouTube, a gente deixa para todo mundo ver. Para quem é usuário do planner e também para quem não é, lá tem todo o passo a passo, e esse é o primeiro ponto, né, que a gente tem essa playlist bem explicativa lá. E claro, a gente também tem o nosso suporte via Instagram e também via e-mail. As pessoas podem contatar a gente quando tem dúvida ou quando acha que alguma coisa não está funcionando direito e tudo. Eles sempre podem falar com a gente e a gente responde. Tanto que esse é um ponto que, além, né, da planilha, dessa parte da ferramenta ser muito boa, a gente recebe muito feedback do nosso suporte, porque a gente responde, a gente é ágil e muita gente indica a gente para amigos e familiares justamente por isso. Teve uma pessoa que até falou assim com a gente: nossa, meu irmão estava certo, ele falou que a planilha era muito boa e que o suporte é excelente. Ai, tá vendo? Porque, exato. As pessoas buscam esse lado humano, principalmente agora, né, na era da inteligência artificial, computadores quânticos, a gente busca cada vez mais essa experiência, né? Sim. Esse lado humano, que é essa pessoa que vai te ajudar, me dá a mão, me ajuda a ganhar dinheiro, né? A juntar dinheiro, a crescer, isso é maravilhoso. Sim. E quantas pessoas já passaram pela plataforma de vocês? Olha, hoje estamos completando 22 mil usuários em um ano. Uau, 22 mil! Foi praticamente um crescimento exponencial, né? Vamos dizer que de agosto de 2023 até dezembro não teve um crescimento tão grande, mas a partir de janeiro cresceu bastante. Vocês atribuem a quê? Como é que vocês fazem essa venda online? Vocês investem em tráfego pago? Como é que é? Para as pessoas aprenderem. Quem está aqui, empreendedor, assistindo esse programa, qual que é o caminho para obter esse sucesso na internet? Bom, no mercado digital e até fora dele também, né? Eu acho que trabalhar com tráfego pago é uma das chaves para o sucesso. Você colocar o seu produto no mercado e à vista, né? Para as pessoas verem. Então, a gente trabalha com MetaDS, a gente faz campanhas pagas lá, para a gente aparecer para as pessoas. E também a gente tentou com o Google, mas o Google Ads, né? Só que no Google geralmente as pessoas estão procurando por planilhas de graça, né? Então a gente tentou e viu que não era muito o nosso caminho. A gente trabalha, igual a gente falou, né? Com o YouTube, com esses vídeos explicativos e tudo, no Instagram, com MetaDS, e também aparece no Facebook, né? Para as pessoas. A publicidade paga. Lembrando que depende do produto, né? No nosso caso,
o Instagram foi a melhor opção, né? A gente viu mais resultado ali. Mas em caso, por exemplo, para pequeno empreendedor, ou empreendedor no geral, que tem a loja física, vende produto físico, normalmente as pessoas que vão pesquisar, por exemplo, no Google, vai querer comprar o produto, né? Não vai baixar um produto que já está disponível. Então, depende do negócio para qual plataforma vai ser utilizado. É muito importante identificar o seu público, então. Justamente. Para quem vocês querem vender. Com certeza. Qual é o perfil de quem procura vocês, Louise? Assim, a maioria... Bom, a gente vende a maioria para homens, embora a gente queira, tanto homens quanto mulheres, né, utilizando e se organizando financeiramente, e também entre 25 e 45 anos. A nossa massa maior, né? A gente vê algumas pessoas que são um pouco mais velhas também entrando em contato com a gente, mas pelo fato de ser uma planilha em Excel, as pessoas mais velhas não têm muita intimidade, né, com o computador e tudo. Sim. E, por outro lado, as pessoas muito jovens, elas preferem celular. Né? Então, a gente vê que a gente ainda está ali entre os 25 e 45 anos, mas a gente está trabalhando também em transformar o meu planner financeiro, que agora é Excel, mas em uma plataforma web, para que seja utilizado não só no computador, mas também por tablet, celular. Então, a gente já está trabalhando para adequar também a maior parte do mercado, né? Muito bom, Luiz. E agora eu tenho curiosidade para saber um pouco mais sobre a história de vocês. Vocês ficaram 10 anos na Europa. E qual foi a maior dificuldade quando vocês voltaram para cá, André? Não foi uma dificuldade, foi um privilégio pra gente, no caso, porque como eu estava meio frustrado com o trabalho, eu não estava me identificando com o que eu estava fazendo, então pra gente foi uma vitória, né, no caso, e a gente está muito feliz de estar aqui hoje, né. Mas sempre foi assim, desde o começo? Como é que foi? Se aceitou na boa? Vamos voltar para o Brasil assim do nada? Assim, claro que a gente estava conversando, a gente tinha colocado, né, a meta de voltar para o Brasil no final do ano e tudo, mas depois de, né, quase 10 anos lá fora, para mim foi mais difícil. Tomar a decisão realmente para valer, sabe? Agora, a gente já fez, eu participei também, eu programei junto com o André, a gente fez tudo, né, a parte do marketing, toda a estratégia juntos. Só que quando o André falou, não, é para valer, vamos voltar para o Brasil agora, eu não me sentia pronta ainda. Então, foi uma fase que a gente falou, vamos em outubro, né? Outubro, setembro a gente decide, porque a gente lançou no final de julho, início de agosto. Outubro, setembro a gente decide voltar para o Brasil, né? Para voltar no final do ano, em dezembro. E eu tinha que pedir as contas. O André chegou em casa falando, não, pedir as contas, agora é sério. A gente volta para o Brasil, tá dando certo o negócio. E eu pensei, meu Deus, agora é minha vez. E assim, por mais que eu soubesse que eu não queria fazer o que eu estava fazendo pro resto da vida, eu era feliz, sabe? Eu gostava dos meus colegas, gostava do ambiente de trabalho. E, bom, no fim chorei muito. Isso morando em Viena, só para contextualizar. Sim, lá morando em Viena, exato. Eu chorei muito na hora de pedir demissão e tudo. Até meu chefe chorou, coitado, assim. Porque... Um austríaco chorando, gente, olha só. Verdade, mas é porque não sei, eu gostava muito, sabe, do trabalho, e dele também, e dos colegas, tudo, sabe. E igual eu falei, eu repito, né, sabia que não era o que eu queria fazer pro resto da vida, mas mesmo assim foi difícil, né, dar tchau aos amigos lá também. Claro que são amigos para a vida, a gente tem contato com eles até hoje. Sim. Mas eu acho que a maior dificuldade foi essa, abrir mão da vida que a gente estava criando lá e decidir voltar realmente, sabe? Por mais que fosse uma vontade que a gente tinha há muito tempo, mas dar o passo. Porque uma coisa é você se preparar para isso, planejar e tudo. Coisa é o momento. Exatamente, a outra coisa é virar realidade. Mas assim, desde que a gente voltou, eu também estou muito feliz, muito satisfeita de estar perto da família, de estar, sabe, no nosso país, onde a gente não é imigrante, né, onde a gente aqui está em pé de igualdade com todo mundo, então isso é muito legal também. E o Brasil é excelente, é um país maravilhoso. Pegando esse gancho, como é empreender no Brasil, com a visão de quem ficou fora? Eu acho que em relação à Europa, a porta de entrada aqui no Brasil é muito mais ampla, sabe, para o empreendedor.
A questão, o MEI, né, a existência do MEI ajuda muito, foi assim que a gente começou, na verdade. Você pode simplesmente, utilizando o seu CPF, abrir uma empresa, abrir um negócio, né, o MEI, e também a parte do Simples Nacional ajuda muito, realmente simplifica a nossa vida na área da contabilidade e tudo. Então, em relação a isso, a gente achou que foi pouco burocrático, né? A gente está acostumado a pensar que o Brasil tem muita burocracia. De fato, em alguns processos demoram muito, são muito burocráticos, mas essa parte do empreendedorismo do MEI para a gente foi muito fácil. Assim, claro que depois de um mês a gente já teve que mudar, a gente já não se enquadrava mais em MEI, mas foi a nossa porta de entrada. E o mais difícil, realmente, não é você abrir um negócio aqui, né? Mas é manter ele. Então, Sim. Exato. Em relação à Europa, eu acho que é isso, é menos burocrático. Existe um dado de que 80% dos empreendedores brasileiros desistem no primeiro ano. Então, vocês já passaram dessa fase, graças a Deus. Esse é um dado do certeza. Sebrae, não é dado meu, da minha cabeça. O Sebrae diz isso. E é muito louvável que vocês estejam aqui. Até quero fazer uma pergunta um pouco mais filosófica, que eu gosto de fazer aqui nesse programa. O que é empreender para vocês? Uma palavra que é tão, às vezes, politizada que, né, o empreendedor ele quer escravizar o empregado, o empresário, enfim, questões aí muito políticas profundas. Eu gostaria de destrinchar o que significa para vocês. Empreender significa liberdade, né? Essa liberdade de criação, igual o André falou. Um pouco também dessa flexibilidade de você poder, no nosso caso, né, trabalhar da onde quiser. Essa questão do empreendedor querer explorar os trabalhadores, eu vejo pelos dois lados, porque a gente também foi trabalhador em empresas lá fora, mas é justamente isso, é você conseguir trazer um ambiente justo para a sua empresa, né? Agora a gente tem uma colaboradora e a gente busca ser justo também, né? Essa questão da carga horária e também da remuneração. Eu acho que é isso que você tem que trazer. A gente tem que ter empreendedores que pensem não só em si, né, mas também em todo o coletivo. Assim, e pelo menos é a minha visão. Bom, para mim, como a Luísa disse, é mais a questão da liberdade, de você fazer o que você realmente gosta, né, de trazer essa paixão. E a gente vê isso no resultado do nosso produto, né? A gente vê que as pessoas gostam do nosso produto, mas é porque a gente está ali implementando a nossa paixão, né, no trabalho em si. Sem dúvida, é o que as pessoas precisam, né? Vocês inventaram um produto, vocês melhoraram um produto que já existia no mercado e oferecem de maneira muito personalizada, né, Luiz? Eu acho que isso é muito legal. Exato. Isso é muito bom. Sim, muito bom. Com certeza. E onde vocês querem chegar com a empresa de vocês? Bom, primeiro a gente quer transformar uma empresa numa empresa, de fato, né, que é transformar, vamos dizer assim, o meu plano financeiro em uma empresa em que ela ande sozinha, né, que se caso, por exemplo, se um dia a gente cair doente aí, mas se Deus quiser não, ela consiga andar sozinha, sabe? E também trazer aí novos produtos ao mercado. Que produtos seriam esses? Meu plano é financeiro empresas, né? A gente tem muitos usuários que pedem, todo dia a gente recebe mensagem perguntando, vocês têm meu plano financeiro para empresas? Que legal! Então a gente já está indo atrás, já está quase em lançamento. Eu vou querer esse, hein, gente? Vocês vão me mandar em primeira mão, hein, Luiz? Por favor, me avisa. E também, claro, é uma grande meta aí para janeiro do ano que vem, lançar o meu plano financeiro web, que é a aplicação web do meu plano financeiro. Nossa, que legal, gente. Que legal. Só pra gente conhecer um pouco mais vocês dois, vocês são formados em engenharia, é isso? Eu sou formada em engenharia elétrica. E você? Eu sou engenheiro mecânico. Olha só, e vocês se conheceram na Alemanha. Eu achei essa história fantástica. Aqui a gente estava conversando nos bastidores e eu amei. Por favor, Luiz, começa a contar essa história pra gente. Pois é, a gente estava vivendo lá na Alemanha, né, em Munique. Eu estava estudando na Faculdade Técnica de Munique e o André estava fazendo estágio na BMW. E a gente se conheceu no Oktoberfest. Uau. Que foi quando a gente não se conhecia, não tinha um grupo de amigos em comum. Mas a gente se viu lá, começou a conversar. Eu achava que o André era inglês, porque não tem uma cara muito de brasileiro, assim. Achava que eu era inglês, mas chegou falando em alemão comigo. Exatamente. Eu comecei a falar em alemão com ele. E aí, papo vai, papo vem, o André pergunta de onde eu venho. Aí eu falei, Brasil. Aí, poxa, Brasil também, vamos falar em português. E desde então, assim, fazem 10 anos que a gente tá junto, que a gente se conheceu lá na Oktoberfest.
E é impressionante, o mundo é muito pequeno, né? Muito, era para vocês se conhecerem, né? 10 anos juntos, que bonito. Eu sempre pergunto, o que é preciso para um casal empreender junto e dar certo, na sua opinião? Eu acho que o primeiro é ter o mesmo objetivo, sabe? Assim, pensar juntos aonde querem chegar, né? Então, é a questão de tanto da empresa quanto família, claro, mas pensar em construir um legado juntos. Eu acho que é esse primeiro ponto, ter o companheirismo, né? E que legado vocês querem deixar para os consumidores, para quem compra esse planner? Olha, a gente quer trazer aí vamos dizer, uma complementação, porque hoje no Brasil, nas escolas, não é ensinado, né, sobre finanças. E educação financeira está começando agora, né? Algumas escolas já estão ensinando. Justamente, inclusive a gente já está percebendo um crescimento no mercado de planejadores financeiros. Então, agora o brasileiro está começando a perceber que é necessária a organização financeira, não só pessoal, como também a questão de negócios também, organização financeira empresarial. Mas então a gente quer trazer aí, tornar mais acessível esse assunto, né? E tornar também, um objetivo muito grande da gente é tornar a organização financeira em algo prazeroso, não algo chato, né? Que muita gente pensa que ficar vendo números ou categorizando, não, é tornar algo realmente, tornar a organização financeira em algo prazeroso. Algo natural. Né? Exato. E isso é muito legal, né, de tornar esse processo em algo legal, algo interessante de ser feito, porque é igual o André falou, às vezes o processo é meio maçante de você colocar seus números ali e tudo, mas quando você vê progresso, né, quando você coloca suas metas, seus objetivos e vê, poxa, eu tô chegando lá, dá um gás, né, para você querer continuar fazendo. Então, eu acho que o diferencial do planner é isso também, transforma, né, um processo um pouco que poderia ser maçante em algo muito mais interessante. E a gente tem exemplos também de pessoas que mandam pra gente, a gente não pede, mas as pessoas mandam pra gente, olha só, o meu primeiro mês usando o meu planner financeiro, aí mostra como é que estavam as finanças, e esse aqui é o meu segundo mês utilizando, olha minhas metas e tudo. Eu já recebi alguns feedbacks desses, e para mim é o que traz a diferença, porque muda a vida das pessoas, sabe? É você ver que não é só uma ferramenta, mas é uma forma de você mudar vidas, né? Das pessoas enxergarem que às vezes um sonho muito distante é na realidade realizável, né? Basta você planejar e colocar ali em metas mensais que você consiga cumprir, né? Então, eu acho que é esse o ponto. É algo que vai muito além do dinheiro, né? Exatamente. O dinheiro é realmente um símbolo ali. Você tem que ter aquele equilíbrio emocional, inteligência emocional também para juntar. Claro. Né? Claro, e transformar a vida das pessoas em uma vida mais rica em todos os sentidos. Não é só rica financeiramente falando, mas rica em experiências, né? Porque se você quer fazer algo muito, né? Se você quer muito fazer algo, uma viagem, ou você quer adquirir uma casa ou alguma coisa assim, e você conseguir colocar isso no papel e fazer funcionar, fazer acontecer, você vê que a vida não é só pagar boletos, né? Então, no final das contas. Eu acho que é isso também, é você trazer essa possibilidade para as pessoas de se organizarem e de realizarem sonhos. E que principal mensagem vocês pensam em deixar hoje para quem está assistindo, para quem está ouvindo esse podcast, André? Olha, que para quem tem aí, está passando por alguma dificuldade no trabalho, não tá satisfeito com o trabalho, está infeliz, usa isso como propulsão para poder alavancar aí uma mudança de vida. Agora, aproveitando, deixa aqui o YouTube de vocês, as redes sociais, para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, encontrá-los no digital. Bom, a gente está no Instagram, @omeuplanerfinanceiro, planner com 2 N's. A gente também tem um canal no YouTube com os vídeos explicativos, que é Meu Planner Financeiro. E, claro, se você quiser entrar em contato com a gente, mandar um e-mail, pode mandar para contato@meuplannerfinanceiro.com.br. É isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nos nossos estúdios. Foi um prazer conhecê-los, conhecer a história de vocês, que é fantástica. Espero que vocês voltem mais vezes aqui no Viver e Empreender, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. E até a próxima. Tchau!